O importante é você se livrar do cloro, porque além dele competir, nós temos um médico famoso nos Estados Unidos que escreveu vários livros, né? Um deles eu li. Ele diz o seguinte: você tem 22 órgãos no corpo que são iodo dependentes. Curiosamente, são os 22 que mais dão câncer na humanidade, do 1º ao 22º. Então, existe uma correlação muito grande entre flúor, cloro, organoclorado, a falta do iodo, porque nem todo mundo hoje está fazendo reposição de iodo. Então, você tem menos iodo disponível e tem uma abundância, uma oferta gigantesca desses competidores, inclusive o bromo, né? O pessoal na farinha está usando o bromo, que é mais brometo, tá? Então, vai competir também. Vai lá. E aí você tem inflamação e tem essas incidências de câncer, né? Voltando lá para a minha história, eu entrei nessa empresa, gostei muito do assunto e comecei a pesquisar o ramo de purificação. Aí encontrei o carvão ativado, que é já usado há muitos anos, né? Há 2.500 anos antes de Cristo, os gregos já usavam carvão. Depois aprendeu-se como que ativa o carvão. A ativação de carvão nada mais é do que aumentar a superfície de contato. Então você pega uma pedrinha de carvão e você faz milhares de furos nele, que aí a água entra dentro também. É isso que é o carvão ativado? Esse é o carvão ativado. Que ativa o carvão? Assim que ativa o carvão. Mas e quando eu dou carvão ativado para um paciente, por exemplo, que eu quero fazer uma limpeza intestinal, ele vem em pó? Vem em pó. Tá. Aí ele vem ativado. Porque quando você... se você colocar no microscópio, o carvão é muito pequenininho, é meshes, né? Dividido em mesh. Se você colocar ele, você vai aumentar milhares de vezes, você vai ver uma pedrinha cheia de túneis. Túneis que são escavados com jatos de oxigênio em altíssima temperatura, em jatos muito fortes. Aí ele faz aquele furinho no carvão. Então, um carvãozinho que ele era... A água só banhava ele, agora a água entra toda dentro dele. Então, aí você tem o quê? Você maximiza a eficiência e a eficácia desse carvão. Carvão ativado em pó é todo furadinho. Também. Por isso que o carvão ativado, né? Inclusive já tem comprimidos, né? Sim, toma comprimido ou em pó. Agora, dificilmente uso, mas na época dos plantões, muitos suicídios, as pessoas tentavam tomar... Se alguém se intoxicar e comer um carvão, a chance desse carvão sugar toda essa química no estômago antes de ir para o sistema é muito alta. Usava muito demais, usava de colher. Fazia tomar aquele troço preto, isso. Mas dava água da torneira. Não era da torneira, mas era aquela das bombonas de 20 litros que a gente já aprendeu contigo no outro podcast. Também tem problema. Que não é legal, mas botava aquilo. Mas enfim, o carvão ativado estava ali, né? Exatamente. Então a gente aprendeu. Eu fui estudar o carvão ativado lá nos babaçoais do Maranhão, né? Nós temos os maiores lá. Porque o carvão ativado usado na indústria hoje, ela é feita de um carvão vegetal, que é o endocarpo do coco babaçu, que protege a semente, né? Então, ela é 51% carbono puro. É a madeira mais dura conhecida pelo homem. Então, pega-se aquilo ali, tira-se a oleaginosa, e aí você queima aquilo e ativa, que é o carvão que 95% da indústria usa. Bom, a coisa avançou, a gente aprendeu, né, muito mais em cima disso aí, muito mais pesquisas, e montamos uma fórmula que o carvão ativado, ele é 30 e poucos % da fórmula só. Então a gente precisa de coisas mais avançadas, como resina de troca iônica, combinação de minerais raros, importados, para que a gente imite a natureza e realmente produza um copo de água diferente, né, sem contaminantes, sem pesticidas, sem metais tóxicos, e que faça uma limpeza profunda e mexa em outras características da água, que está lá no episódio 1 que nós gravamos, que a gente detalhou muito bem quais são elas, né, para transformar a água naquilo que só algumas pessoas do mundo, privilegiadas, regiões onde o povo vive mais e melhor, né, e esse povo tem acesso a essa água de forma natural. Então a gente criou uma tecnologia que imita a natureza, por isso é acessível, e faz um trabalho astronômico, devolvendo a todo mundo o acesso a uma água que é uma verdadeira fonte de saúde, né? Onde a pessoa para de realmente tomar esse coquetel carcinogênico que a gente entrega hoje na mesa do brasileiro, todos os países, tá? Eu ia te perguntar, todos os países oferecem uma água ruim? Oferece porque é diametralmente oposto ao que o povo pensa. Quanto mais avançado o país, melhor a água. Não. Quanto mais avançado o país, pior a água. Eu sei disso porque eu vivo essa experiência. Eu acabei de voltar da Ásia,
Fui fazer visita em 4 países asiáticos, fomos participar de um fórum que tem o apoio da ONU, né? E o assunto era água. Tá? Tinha 1.093 pessoas de 76 países falando como que a gente melhora a água. Tá? Encontrei pessoas lá que vieram com responsabilidade, pedido pessoal de primeiros ministros, de presidentes, volte com a solução. E a ONU, ela quer o quê? Ela quer uma solução. Ela não quer mais ideias boas, quer a solução pronta. Ela fez 17 metas, chamada 17 metas de desenvolvimento sustentáveis, e a número 6 chama-se Clean Water and Sanitation, ou seja, o saneamento básico e água limpa. Tem países que vão quebrar se não conseguir resolver a água da população. E a água não combina. Doença, a água né? não combina com PIB. Se você mora numa região onde você tem acesso à água limpa e você anda 2 metros e vê uma mina e bebe, o PIB é baixo. Se você tem essa água suja, precisa de uma indústria, precisa engarrafar, o PIB cresce. Então, toda vez que tem um problema, o PIB cresce. Por isso que a busca pelo crescimento econômico detona o recurso natural. Um dos primeiros a sofrer é a água. E hoje nós não encontramos mais aquela mina, aquele olho d'água de antigamente. Porque se você for hoje no sítio, principalmente eu sou do Paraná, né, um estado extremamente agrícola, mesmo que tenha aquela reserva, ela está envolta em um mar de soja, de trigo. E ali tem o veneno, tem o pesticida. Nós estamos usando mais de 200 pesticidas que na Europa e nos Estados Unidos já foram banidos, mas aqui é permitido. E o saneamento básico, infelizmente, não tira isso da água. Você não tem isso. É outra herança do lucro a qualquer custo. 99% da água tratada por uma indústria de saneamento básico, ela é usada para limpeza. 1% é usado para consumo. Vamos falar de consumo, a água que você faz o chimarrão, a água que você faz o arroz, o feijão, o macarrão. Essa água que você bebe. 1%. Então, não fecha a conta. Eu aplicar uma química fina de tratamento extremamente fino... Para lavar o carro. Para lavar o carro. A calçada. Essa é sua responsabilidade. Você, igual o doutor colocou o filtro no chuveiro, viu que estava vencendo o refil, foi lá e trocou. É nossa responsabilidade, como tomando decisões para a família toda, ver qual água nós estamos dando para a nossa família que nós estamos consumindo.